E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Você que é novo aí, não conhece o nosso trabalho aí? Ó, deixe seu like aí, inscreva-se aí, me ajuda muito a chegar a 8 mil inscritos. Tá chegando, falta pouquinho. Quebra esse galho aí, dá essa moral pra nós aí. Obrigado, hein? Vamos lá falar aqui da sétima rodada. Sétima rodada. E aí, como é que vocês foram aí na rodada? Foram bem? Quantos pontos vocês fizeram? Bota aí embaixo aí nos comentários quantos pontos vocês fizeram, se foram bem, beleza? Então aqui nós vamos falar aqui somente das melhores dicas, né, de jogadores, como sempre, né, para a sétima rodada. Aí, sim, durante quinta-feira, quarta ou quinta-feira, sai aí o vídeo aí do esboço, né, do nosso time aqui, do vídeo, tá bom? Beleza? Então é isso aí. E lá no Instagram nós postamos, né, é só lá no vsdomarapé.cartola, tá aqui embaixo também tem, né, o endereço lá do Instagram, colocamos quantos pontos nós fizemos lá, tá, no nossos dois times, tanto do canal como do vídeo, beleza? Então a sétima rodada, ela começa aqui na sexta-feira com São Paulo e Fortaleza, só que não vai valer para o Cartola, não vai valer para o game, tá ok? Então esse jogo aqui você esquece. Vai valer para o Campeonato Brasileiro, mas para o Cartola não, né? Então, no sábado, às 18h30, teremos dois jogos. Fluminense e Sport e Corinthians e Internacional. Aliás, 3 jogos, né? Ceará e Vitória. Isso é bom, né? 3 jogos aí, dá para saber aí quais são os jogadores aí que vai ser escalado aí para esses jogos, tá? Fluminense aí que perdeu do Botafogo 2-0, Ceará, né, que empatou aí com São Paulo, beleza? Então é isso aí. E depois tem jogo no domingo e também na segunda-feira, Juventude e Atlético Mineiro, beleza? Então tá aí. Vamos lá. Confrontos bons aí para a rodada. Seria Fluminense e Sport, seria um confronto bom para se escalar. Ceará e Vitória. Palmeiras e Vasco, porque esse jogo do Palmeiras, Vasco e Palmeiras, vai ser em Brasília, no Mané Garrincha, tá? Então não vai ser no Rio de Janeiro. Então é bom aí para o Palmeiras e o Bragantino e Mirassol. Eu acho que é mais esses times aí que é mais ou menos, entre aspas, né, bom para SG, para escalar ali atrás, na defesa. Mas nada garantido, tá? Porque SG hoje é raridade, beleza? Então, vamos lá então para a nossa escalação aqui. Vamos lá. O campinho é mesmo só para vocês que gostam do campinho, tá? Mas era só para dizer quais as melhores opções, tá bom? Como eu disse lá. Então, nós colocamos aqui o Fábio no campinho, tá? O Fábio é uma boa opção, fez 5 defesas aí contra o Botafogo, tomou 2 gols, mas fez 5 defesas, tá ok? Outro jogador bom é o Everton, jogando, né, em Brasília, um campo neutro, né? Contra o Vasco, é uma boa opção, mesmo jogando fora de casa. Só que não é em São Januário, né? Então, um ou outro, depende de quem você vai colocar na defesa, aí escala um, né? Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, outra opção, Fernando Miguel aí, que jogou contra o São Paulo, fez 3 defesas, tá? Outra opção, Lucão ou Cleiton, tá? Que o Bragantino pega o Mirassol em Bragança Paulista, também baratinho, você coloca lá um hack para defesas aí. É uma aposta. E o Hugo Souza, né, que joga em casa aí contra o Inter, é meio complicado, a defesa do Corinthians está tomando gol, mas não era o Hugo, agora o Hugo voltou, vamos ver, né? Então, por isso que eu coloquei ele aqui como uma aposta. Vai depender de quanto que é o valor para valorizar desses jogadores e quanto vai custar, né? Que às vezes não compensa ter que colocar um goleiro baratinho aí. Tem Grêmios e Santos também, tá? Mas eu não confio muito na defesa do Grêmio, ok? Vamos lá aqui, então, para zaga. A zaga aqui eu coloquei junto com o Fábio, que é o goleiro, Gustavo Gomes e o Pedro Henrique, né?
o Pedro Henrique está vindo numa boa fase também, né? Aí eu coloquei ele junto com o Gustavo Gomes. Poderemos também colocar Ignácio junto com Pedro Henrique, tá? Com o Everton no gol. Também tem essa opção aqui, tá vendo? Que eu coloquei o Fábio, o jogador do Palmeiras, e o Pedro Henrique, e etc. ali, tá ok? Beleza? E outras opções também para a zaga seria o Ignácio, né, que eu já falei, outro zagueiro do Palmeiras, que a gente não sabemos quem é, o Guzmão do Bragantino também tá vendo junto com o Pedro Henrique, numa média legal aí, se ele for baratinho, até compensa. Mas eu acho que é muito complicado, o Mirassol tá fazendo gol, né? Dobrar o Bragantino, mas se não tiver outra opção vai ser esse mesmo, né? Temos que ver o mínimo para valorizar quando sair. O Freitas, né, fez 3 pontos, mesmo perdendo o SG, tomando cartão amarelo, tá? O Ignácio fez 0,90, então deve ser pouco para valorizar. O Marlon do Ceará fez 2,50, tomou o gol de São Paulo. E uma aposta aí, Wagner Leonardo, do Grêmio, que joga contra o Santos, beleza? Então é isso aí. Vamos lá para as laterais. Laterais aqui, eu coloquei Piquerez e Juninho Capixaba. Não pode deixar de fora, né? O Juninho Capixaba joga em casa, né? E o Piquerez aqui também, ok? Outra opção boa aqui também seria... seria... Quem? Vamos lá, vou falar para vocês. O Giai é uma boa opção. Que mais? Andrés, do Bragantino também. Ele está vindo numa média. Que mais? O Dieguinho, né, do Ceará. Mesmo perdendo o SG, ele fez 3,50. Porque fazem muita falta nele, que o bicho é ligeirinho. Tá? Aí tem o René, que fez 7,80, perdendo o SG. 7,80, vários desarmes. Samuel Xavier, tá? Aí o que temos aí agora? Escobar, só que joga fora de casa. Tem o Matheus Bahia, do Ceará, também. Fez 13,50, deu uma assistência, jogou bem, o lateral do Ceará. Luciano Juba, né? O Bahia que pega o Botafogo. O Botafogo já ganhou 2 em seguida. Cuidado, hein? Mas aí eu coloquei aqui como opção Juba, Luciano Juba. O Mateuzinho, a Giele e o Bernabé. Bernabé que não foi muito bem na última, deve estar pouco para valorizar, eu acho, né? Vamos ver aí, quando abrir o mercado. Fez 1,30 o Bernabé. Perdemos cartoleta pra caramba por causa do Bernabé, mas recuperamos em outro aí. Eu coloquei o Vitor Gabriel, que fez 2 gols, né? Aí do Internacional, então compensou um com o outro, né? Até ganhei mais do que perdi. Então, nós colocamos aqui, então, o Piquerez. Agora, o técnico, nós colocamos Renato Gaúcho, mas também outra opção aí, Abel Ferreira é uma boa opção. Agora, mais barato, Fernando Seabra, do Bragantino, tá? Que é um valor mais barato, e o Léo Condé, do Ceará, tá bom? Pelos confrontos e jogando em casa, tá ok? Beleza? Então, eu dei 2 opções que custa mais caro e 2 opções que custa menos. Mas eu acho que a melhor opção é o Renato, joga em casa. Beleza? Vamos aqui, então, para o meio de campo. O meio de campo nós colocamos Arrascaeta, Arias e o John, tá? O Flamengo que pega o Cruzeiro. Então, mesmo jogando fora de casa, o Arrascaeta é uma boa. O Arias que não fez gol, né? Fez 3,90, não fazendo gol, chutou uma bola na trave, que tomou cartão amarelo, tal, fez falta. Então, ele fez 3,90. Então, deve ser um pouco menos para começar a valorizar a pontuação dele. E o John que tem uma média em casa de 6,17. 6 pontos, uma média de 6 pontos, jogando em casa. Então, por isso que eu coloquei ele aqui, tá? Mas outra opção também, que se vocês quiserem, Alan Patrick, só que joga fora, né, contra o Corinthians, tá? Ele deu 3 assistências, né, jogando aí contra o Juventude. 3 assistências, fez 17,70. Vai estar muito para valorizar, hein?
Então, já estou avisando aí. Por isso que eu coloquei o John lá para equilibrar ali, mas o Alan Patrick também é uma boa opção. Rubens, né? Jogando fora de casa contra o Mirassol, o Rubens fez 8,50 com desarme, né? E outras faltas, etc. Né? E o Atlético Mineiro pega o Juventude, né? Só que fora de casa, o Atlético Mineiro joga fora de casa. E o Rubens aí pode ser uma boa opção aí para mais barato aí para você completar aqui no meio de campo até no banco de reserva, tá? Matheus Pereira e o Richard Rios, tá bom? Seria essas opções aí que eu tenho para dar para o meio de campo, ok? Vamos aí para o nosso ataque. Ataque eu coloquei Fagundo Torres, do Palmeiras, o Cano e o Pedro Raul. Também podemos colocar o que é aqui também. Fagundo Torres, Cano e Estevão. Dobrar o Palmeiras aqui. E também pode entrar aí também o Pedro. Se o Pedro jogar, se começar a jogar, se a gente ficar sabendo, né? Só que o problema, o jogo é domingo, ninguém sabe se o Pedro joga ou não joga, né? Então, por isso aí. Por isso que tem o Wesley, não indiquei, porque a gente não sabe quem que vai jogar aí. Então, seria essas opções aí para aqui, para o ataque, que seriam as melhores. O Wesley, do Internacional, sem gol e sem assistência, fez 8,90, né, contra o Juventude. Então, sempre está fazendo. O Hulk, né, que deu um gol e uma assistência, fez 15,90, né? O Rony fez 10 pontos com gol, tá? O Pedro Raul fez 2,90, então ele está mais barato para começar a valorizar. Aí tem o Memphis Depay também, pode ser, Caio Jorge, o Verratti, mesmo jogando fora de casa, né? Um jogo neutro, né? Um estádio neutro contra o Palmeiras. O Lúcio Rodrigues, né? O Botafogo que, se eu não me engano, ele não vai ter o Gregory e o... Como é que é o zagueiro lá? Caramba, eu esqueci o nome dele. Alexander Barbosa. Tomou o terceiro amarelo, também não joga. Então vai desfalcar bem ali ali meio defensivo ali do Botafogo, então, né? Pode ser aí que o Bahia aí se dá bem nessa. O Greco joga ali de volante, ali meio atacante, né? Então, o volante, então, fica mais. Yuri Alberto, né? Tá bom? Seria isso. Rony, tá bom? E alguém do Flamengo, né? Você não sei quem que vai jogar ou não. Tá ok? Seria essas opções aí, porque a gente tem para dar para vocês aí, né? Que a gente oferece. Gravando com o mercado fechado no sábado à noite, depois do jogo do Botafogo. Então, alguém pode ter se machucado, tomado cartão amarelo. Eu lembro que alguém está com cartão amarelo. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes está com 2 cartões amarelos. Se ele tomar o terceiro, ele não joga na rodada 7, tá bom? E se alguém se machucou, alguma coisa assim, beleza? Na quinta-feira, quarta ou quinta-feira, fazemos um vídeo aí de atualização. Conto com você, deixa o seu like, inscreva-se no canal